Palavra da salvação. Glória a vós. As palavras do Santo Evangelho. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja. Queridos irmãos e irmãs, ao longo da Semana Santa, nós vamos sendo introduzidos dia após dia no mistério da paixão, da morte e da ressurreição de Cristo, no mistério pascal. A primeira leitura de hoje nos traz o segundo cântico do servo do Senhor, do servo de Yahvé. Ontem nós líamos o primeiro canto, hoje o segundo. Assim amanhã teremos o terceiro canto e na sexta-feira santa, na liturgia da paixão, leremos o quarto canto, completando assim a leitura desses textos proféticos que se encontram no livro de Isaías e que apontam para Jesus Cristo como o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, como o Salvador, justo e santo, que morre pela injustiça dos homens, que morre pelos pecados da humanidade, de Israel e de todas as nações. Nessa primeira leitura, nesse segundo canto do servo de Yahvé, podemos dizer que o texto se divide em duas partes. Enquanto na primeira se fala da vocação do servo, ele foi escolhido por Deus desde o início. Toda a sua vida está sob a luz da escolha divina. A sua existência, desde o início, é iluminada pelo querer de Deus. Ele foi escolhido desde o início para cumprir uma missão salvífica. Por isso, vejam bem, o texto fala: o Senhor me chamou antes de eu nascer. Desde o ventre de minha mãe, Ele tinha na mente o meu nome. Preparou-me para ser profeta. Deu-me uma palavra afiada como uma espada. A espada é uma imagem comum para se falar da palavra de Deus no Novo Testamento. Protegeu-me desde a tenra idade, sob a sombra da sua mão. Fez de mim uma flecha aguçada, para com ela poder ferir o coração dos homens, de amor, de gratidão por Deus. Deus o chama servo, meu servo. O servo do Senhor no Antigo Testamento é um título de nobreza. O servo do Senhor é aquele que encarna a perfeição da obediência a Deus, a perfeição da religião. Porque a religião de Israel tem como verbo fundamental escutar a Deus para poder colocar em prática a sua palavra. Escuta, Israel. Shema Israel, que a gente encontra no capítulo 6 do livro do Deuteronômio, que é como uma espécie de credo dos israelitas. Ele é chamado de servo porque ele é o modelo de obediência, ele é o modelo que deve guiar a vida do povo que será salvo. Ele escuta a palavra
daquele que o trata como pai, daquele que cuida dele, daquele que o protege, daquele que lhe confiou uma missão. Ele escuta a sua palavra e coloca em prática essa palavra de um modo perfeito. Cumpre perfeitamente a palavra de Deus. Sim, meus queridos irmãos e irmãs, essa é a vocação do Cristo. O Verbo se fez carne. O Verbo se fez carne para cumprir a vontade do Pai, para proclamar a palavra da salvação, como uma espada afiada, como uma flecha que vai certeira ao coração da humanidade. O Verbo se fez carne para que a palavra salvífica chegue a cada homem, a cada mulher, a cada israelita e a cada grego, a cada pagão também, a todos. Na segunda parte da primeira leitura, meus queridos irmãos, se retoma a ideia de que Deus preparou o seu servo, Cristo, desde o início. Lembrem-se que no dia da anunciação, nós lemos na segunda leitura, um trecho da carta aos Hebreus, aonde o Senhor diz: eis que venho fazer com prazer a vossa vontade, Senhor. Me destes um corpo para cumprir a tua vontade. E eis que, como homem, tendo me encarnado, tendo assumido a natureza humana, eu venho fazer com alegria a tua vontade, ó Pai. Nessa segunda parte da primeira leitura de hoje, essa mesma ideia reaparece, pois o servo é aquele que foi preparado desde o início, desde o seu nascimento. Ele assumiu desde o início da sua encarnação a nossa natureza humana, para poder através dela cumprir a vontade de Deus. Aquele que é onipotente se fez passível, assumindo a nossa natureza humana. Ele pode sofrer no nosso lugar, ele pode morrer no nosso lugar. O Senhor então lhe promete que na medida em que ele cumprir a sua vontade, na medida em que ele realizar aquilo que lhe foi confiado como missão, ele vai se tornar não só a causa de restauração de Israel, mas ele vai se tornar também luz para todas as nações. Na medida em que o servo do Senhor, Jesus Cristo, cumpre a vontade do Pai, morre numa cruz, como ele mesmo disse no Evangelho de São João: quando eu for elevado, atrairei todos a mim. Como ele diz no Evangelho de São João: eu sou a luz do mundo. Ele vai se tornar causa de restauração, de redenção para Israel. Mas ele vai se tornar também luz para todos os povos. Nenhum homem e nenhuma mulher poderão chegar à salvação senão por Cristo. Ele vai se tornar o caminho da salvação para todos. A luz que brilha nas trevas, conduzindo os homens a uma vida nova, a uma vida filial, a uma vida santa. Sim, queridos irmãos, o segundo cântico do servo de Yahvé, do servo de Deus, é de uma riqueza imensa. Fala claramente do Cristo, da sua encarnação, da sua missão, cumprir a vontade de Deus.
dando a sua vida pela salvação dos homens, dos efeitos dessa missão, que cumprida perfeitamente, fará do Cristo o restaurador de Israel, o salvador de todos os povos. O Salmo responsorial nos mostra como estava o coração do Cristo durante a Semana Santa e ao mesmo tempo nos convida a entrar em sintonia com essa qualidade que emerge do coração de Cristo. O coração de Cristo pode ser descrito pelo Salmo 70 como um coração que está ancorado com confiança em Deus. Esse coração, ele está repleto de confiança. Ele vai enfrentar momentos de grande dificuldade, de dor, de sacrifício, de asfixia, de morte. Um tema tão presente na nossa vida hoje com a pandemia. Tantos têm medo de morrer sem oxigênio, de morrer sem conseguir respirar. E como nos entristecemos e como sofremos e como rezamos quando escutamos que alguém está sem conseguir respirar, está sendo entubado, entubada. Pois foi assim que Jesus morreu, meus queridos irmãos, sem conseguir respirar. Ele morreu asfixiado na cruz. E por isso nós devemos unir os nossos sofrimentos neste tempo. Nós que sofremos com os que estão doentes, e nós que estamos doentes também, todos nós devemos oferecer ao Pai, por Cristo, com Cristo e em Cristo, os nossos sofrimentos neste tempo de pandemia, para que tudo se reverta em bênção e salvação para nós, em uma vida mais santa, em uma vida de maior comunhão com Deus, de uma vida terrestre que aponta de verdade, que indica o céu já aqui na terra. O Salmo fala dessa confiança presente em praticamente todos os versículos propostos pela liturgia de hoje. A minha boca anunciará a vossa justiça, Senhor. A minha boca anunciará a vossa justiça. A boca fala do que o coração está cheio. O coração de Jesus está cheio de amor pelo Pai, de desejo de realizar a vontade do Pai. Eis a justiça no Antigo Testamento. A justiça no Antigo Testamento é cumprir a palavra de Deus. O coração do Filho está tomado por esse amor zeloso, um amor que quer cumprir perfeitamente a vontade do Pai. O Evangelho de São João deixa isso bem claro nas últimas palavras de Cristo na cruz. Tudo está consumado, ou seja, cumprir perfeitamente a vontade de Deus. Cumprir perfeitamente a vontade do Pai. E ele vai mostrando a sua confiança em Deus. Procuro o meu refúgio em vós, Senhor, não fora de Deus. Em Deus nos refugiamos. Tu és a minha rocha protetora. Tu és a minha rocha protetora. Tu és a rocha que me protege. Sois a minha força e o meu amparo. Sois o Deus da minha esperança. Em vós confio desde a minha juventude. Sempre eu confiei em Ti, ó Pai.
E agora, nas trevas deste momento, eu renovo a minha confiança. Sois o meu apoio, desde antes que eu nascesse. Sois o meu amparo. E depois de ter dito de vários modos a sua confiança, ele retoma o tema do amor pela justiça. A minha boca anunciará todos os dias a vossa justiça e vossas graças incontáveis. Sim, Senhor, todos os dias da minha vida eu quero cumprir a tua vontade. Todos os dias eu quero dizer com a minha vida que a tua palavra é o maior tesouro que existe, deve ser colocada em prática, que tu és rico em graça, que ninguém, nada se compara a ti, ó Pai. O evangelho de hoje, meus queridos irmãos, nos introduz já na quinta-feira santa, já estamos na quinta-feira santa. O evangelho de amanhã também nos coloca na quinta-feira santa. O evangelho de hoje nos introduz na última noite, antes da prisão, aonde Jesus, no evangelho de São João, faz um longo discurso, como uma espécie de testamento, passando para os seus apóstolos um verdadeiro tesouro. E no trecho escolhido pela igreja como evangelho de hoje, nós temos junto com Jesus os 12 apóstolos, mas eu queria destacar 3 apóstolos que representam como nós devemos viver a Semana Santa, como nós não devemos viver a Semana Santa. João, Pedro e Judas. João é um modelo de como devemos viver a Semana Santa. João está apoiado no peito de Jesus. Ele está na posição do contemplativo. Ele coloca o seu ouvido, escuta. Ele coloca o seu ouvido no peito de Jesus para escutar cada batida do coração de Jesus. Para entrar em sintonia com o coração de Jesus. E esse deveria ser o nosso objetivo nesta Semana Santa. Entrar em sintonia com o coração de Jesus. Nos apoiar em Jesus. Num tempo em que vemos os grandes do mundo impotentes diante de um pequeno vírus. Uma humanidade obrigada a lockdowns, a shutdowns, a crises políticas, econômicas, por causa de uma pandemia. Nós vemos que o nosso apoio, o nosso refúgio, a nossa rocha é o Cristo. E é onde João está, apoiado sobre a rocha, apoiado sobre o Cristo, buscando estar em sintonia com o amor do Cristo, com o coração do Cristo. Ele é o modelo de como devemos viver a Semana Santa. Mas os outros 2 apóstolos são antimodelos. Pedro e Judas, cada um de um jeito diferente, traduzem para nós o como não devemos viver a Semana Santa. Me desculpe, Pedro, mas hoje você não é modelo para nós. Judas é o antimodelo mais explícito. Porque Judas não entra em comunhão com Jesus. Judas pensa de um modo diferente de Jesus.
Judas vendeu Jesus. Ele já tinha selado o acordo no seu coração. Ele já tinha tramado no seu coração um plano para entregar Jesus que ele vai consumar ao longo da noite. O evangelho de hoje, quando fala de Judas, aparece a expressão era noite, que no evangelho de São João é muito importante, porque o evangelho de São João mostra Jesus como luz, e tudo que se opõe a Jesus é trevas. É um momento de trevas. O demônio parece ter tomado conta, ser o protagonista daquela noite. Pobre iludido, logo mais será derrotado pelo Cristo. Mas ele pensa no seu orgulho, está por cima, estar dominando a situação, ser capaz de apagar o Cristo, calar a sua voz, destruí-lo. Judas é aquele que se opõe a Jesus. Judas não quer entrar na lógica de Jesus. Judas não quer entrar em sintonia com o coração de Jesus. Judas prefere os seus próprios planos, as suas próprias ideias, o seu próprio modo de pensar. E muitos católicos, muitos cristãos, muitos são como Judas, são tão apegados aos seus planos, ao seu modo de pensar, às suas próprias perspectivas, que não querem acolher, aprender com o Mestre, acolher de Jesus o seu modo de pensar, o seu modo de amar, as suas perspectivas, o seu modo de viver. Isso impossibilita Judas de ser um bom discípulo, porque o discípulo tem que aprender, mas Judas não quer aprender. Judas está discípulos que querem aprender, que querem acolher, que querem receber, que querem ser formados, transformados. Então a Semana Santa pode passar por nós e nós não vamos mudar de vida. Vamos ser como alguém que se opõe a Jesus. E veja que a tentação é essa, o demônio trabalha para isso. Se diz que o demônio entrou em Judas. E Judas então abandona a comunhão com Jesus para selar a traição de Jesus. Outro, nesse texto, outro que não se apresenta como modelo perfeito para nós, é Simão Pedro. Simão Pedro tem boa vontade, atenção, ele tem boa vontade. Mas não basta boa vontade para viver a Semana Santa. É preciso o Espírito de Deus. Simão Pedro tem boa vontade. Ele pergunta: Senhor, para onde vais? Jesus lhe responde: para onde eu vou, tu não podes me seguir agora, irás mais tarde. Eu vou dar minha vida. Você não chegou a sua hora ainda não. Vai chegar a hora em que você também vai dar a tua vida. Pedro, mais uma vez, não entendendo o que Jesus lhe diz, sempre muito imperativo, muito propositivo, e muitas vezes sem a prudência necessária, sem o discernimento necessário. Pedro então lhe diz: Senhor, por que não posso seguir-te agora? Eu darei minha vida por ti. Veja a boa vontade de Pedro. Pedro quer dar a vida por Jesus, mas Pedro não se apoia no próprio Cristo.
Pedro se apoia em si mesmo, ele se apoia no seu sentimento, ele se apoia na sua boa vontade, ele se apoia na sua força de caráter, ele se apoia na sua natureza, nas suas forças humanas. Isso não é suficiente para ser um modelo para a Semana Santa. E Jesus então fala muito duramente, como ele costumava falar com Pedro. Jesus questiona Pedro. Pedro, você ainda não entendeu, Pedro, que você não pode se apoiar em você mesmo, que você é falho, que você é um pecador, que você é frágil. Sou eu que vou fazer de você uma rocha. Sou eu que vou fazer de você uma pedra. Não é você mesmo. Sou eu que vou fazer de você uma pedra, um fundamento para a igreja. Darás a tua vida por mim? Escuta com atenção, Pedro. Em verdade te digo, o galo não cantará antes que me tenha negado 3 vezes. Ainda hoje à noite você vai ver a tua fraqueza de novo. E não vai ver só uma vez, nem 2, mas 3, para que fique claro para ti. Tu és um pobre, um homem fraco. E eu vim te salvar. Na bela tradição que nós temos da via sacra, Jesus cai 3 vezes para assumir todas as nossas quedas, para assumir todas as quedas de Pedro. Mais tarde Jesus vai perguntar para Pedro: tu me amas 3 vezes? Para que Pedro possa dizer, agora apoiado no Cristo ressuscitado, o amor dele por Cristo. Sim, queridos irmãos, o nosso modelo é João. O nosso modelo é o coração simples, humilde e contemplativo de João. Não queremos ser como Judas. Não é suficiente ser como Pedro na Semana Santa. Mas nós queremos acompanhar Jesus em cada etapa. Queremos estar com Ele, não só na Quinta-feira Santa, mas aos pés da cruz. Queremos crer na sua ressurreição. Queremos experimentar o poder da paz do ressuscitado. Por isso, João é o nosso modelo. Que Ele interceda por nós nesta Semana Santa, que ela seja muito abençoada, que a Virgem Maria, que não aparece no Evangelho, mas que é o modelo dos modelos, seja como uma lâmpada que guia os nossos passos, que guia cada movimento do nosso coração ao longo desta Semana Santa. Amém.